oficialmente começou as minhas aulas. Inclusive, já estou no estacionamento da faculdade. Eu saí com 1 hora de antecedência da minha casa, porque eu moro longe. E o trânsito agora das 8 é péssimo. Mas hoje até que me ajudou, porque eu cheguei até rápido. Faltam 20 minutos para minha aula começar. Já consegui estacionar. Agora não temos problemas mais com estacionamentos nessa faculdade. Gente, eu tô muito feliz. Porque no outro campus, onde a gente tinha aula, era um cu. Era tipo assim, ó, 20 minutos. Se chegasse a esse horário, não tem vaga lá mais. Porque era simplesmente minúsculo lugar pra toda a área da saúde, entendeu? E aí agora eu tô vendo aqui que a gente tem até subsolo. A felicidade, né, gente? A pessoa fica feliz, paga pra estudar, entendeu? E ainda fica feliz porque tem um estacionamento. Ah, não é nem coberto, gente. Ô, Jesus. Mas é sobre. Vou levar vocês. Não sei se vou ter coragem de filmar, porque eu tenho vergonha. Mas minha primeira aula de agora é de radiologia. Não conheço a professora, não conheço nada aqui desse novo campus. Então, melhor sair desse carro logo e procurar minha sala. E o bloco, e enfim, porque aqui é gigante. Mas vai dar tudo certo, vou levar vocês comigo. Não filmei, gente, porque eu saí na correria. Isso porque eu acordei 6 horas, tá? E aí eu fui arrumar, e aí já cancelaram minha aula. Eu tinha 2 aulas agora de manhã, já não tenho mais a segunda aula. Então eu só vou vir pra faculdade, assistir essa aula e ir embora. E à tarde eu vou direto pro cais. E é isso. Bora acompanhar esse primeiro dia de volta às aulas. Não sei se eu faço só hoje. Eu acho que não, porque vai ser muito sem graça. Acho que eu vou filmar a semana inteira e domingo eu posto. É isso. Básicos que a gente vai trabalhar aqui na radiografia. Pois então, grupo, cá estou eu. Já estou na minha casa. Me perdoe, eu não filmei lá na faculdade. Mas é porque eu cheguei, fiquei conversando com os meus amigos, mas talvez eu faça um tour lá, tipo, mais ou menos assim, aqueles takezinho chique. Não fiz pra vocês, eu tô um pouco de vergonha, tenho que perder a vergonha. Mas tive uma aula hoje, a aula foi de radiologia, a professora foi maravilhosa, explica muito bem, disponibiliza material e tal, coisa bem acessível. Gosto de professores assim. E aí agora eu voltei, porque eu tinha 2 aulas hoje, agora cedo, e aí minha primeira aula foi cancelada, a segunda aula foi cancelada. Então eu tinha uma aula das 9 até 10h30, uma aula das 10h45 até meio-dia e 15. A de 10h45 foi cancelada, então eu voltei pra minha casa, e aí só 1h30 que eu tenho que estar no cais, que é perto aqui da minha casa. Então tá tranquilo, deu tempo de voltar e almoçar, mas essa não vai ser minha rotina de segunda-feira. E aí, aproveitando que eu tô com esse intervalinho, né, agora no almoço, eu já vou aproveitar para estudar as matérias, os conteúdos que essa professora deu, pra não deixar acumular. E aí eu tinha que conseguir também já dar uma lida nas coisas das aulas de amanhã, porque é a semana que eu tenho mais densa de conteúdo, então eu tenho praticamente quase tudo de teoria, de histologia, bioquímica, anatomia, aparentemente é tudo amanhã. Então, assim, pesado. E aí, então, já vou adiantar esse processo de rádio, porque já tive conteúdo, já estudei, fiz pré-aula, vou fazer agora pós-aula com anotações e tudo mais. E eu acho que é isso, gente. Vou deixar filmando aqui pra vocês enquanto eu estudo. Gente, acabei de montar mais ou menos o que eu tenho pra fazer no dia de hoje. Eu comprei esse plannerzinho aqui no Shein, amei muito, e ele é diário. Então aqui eu coloco os horários de aula que eu vou estar na faculdade, pra eu me situar, ver tipo quanto de bloco livre que eu tenho pra estudar. É que eu coloquei tudo que eu tenho pra fazer, mas não necessariamente eu preciso fazer tudo isso aqui hoje. E por isso que eu selecionei minhas 3 prioridades, que é o que eu quero fazer hoje, entendeu? Seria ótimo. Então, vou fazer o pós de rádio agora antes do almoço e depois eu faço esse e esse. Depois que eu chegar da minha aula lá do cais. E é isso. Vambora.
Gente, já estou em casa. Meu primeiro dia de volta na faculdade já rolou. E eu nem filmei muito pra vocês, porque assim, o que rendeu dor de cabeça. Eu já tô aqui com meu. Fiz um pãozinho com ovo de lanche e um suquinho de maracujá. E aí volto pra dar updates, porque eu preciso comer, porque eu estou com dor de cabeça e com muita fome. E aí eu volto pra contar pra vocês como que foi tudo que aconteceu no dia de hoje. Vim dar o update aqui do dia de hoje, né, da minha primeira segunda-feira de volta. Como eu falei pra vocês, eu tinha 2 aulas cedo na faculdade, mas uma das aulas foi cancelada, então eu só tive uma. Essa aula que eu tive foi de radiologia, que basicamente, pelo que eu entendi, a gente vai aprender a fazer diagnóstico por imagem, então ler exames, sabe? Então, tipo, raio-x, tomografia, essas coisas. Minha professora é muito maravilhosa, tipo, dá aula super bem. Ela toda organizada, ela tá grávida, né? Quando a gente vê, fica, ai meu Deus, vai abandonar a gente em algum momento, mas ela já tá toda organizada, tá tudo esquematizado, tudo planejado, tipo assim, pra ela conseguir acompanhar a gente até a primeira prova. Porque aí, realmente, depois ela já entra de licença maternidade. Mas amei demais ela, sabe? Muito boa pra dar aula. E aí, hoje também a gente teve a comunidade, eu não sei se eu expliquei isso aqui pra vocês, mas a PUC, ela tem essa aula, prática, que a gente vai para as unidades de saúde aqui de Goiânia. Então, desde o primeiro período. Então, no primeiro período eu acompanhei uma UBS, que é tipo o básico, do básico da saúde básica, da estrutura toda, né, de saúde pública. E no segundo semestre também, a gente só trocou, né? A gente foi em 2 setores aqui de Goiânia, que é um Novo Planalto e a Vila Mutirão. E aí agora a gente tá no CAIS, e que tem, né, toda uma estrutura, é todo diferente. Era para ser só a emoção, né? Porque além de consulta, né, marcada, tem a questão da urgência e da emergência. Então, tudo de mais interessante, assim, para uma pessoa que tá fazendo medicina e que quer ver o negócio na prática, o CAIS é sucesso, né, gente? Melhor que isso, só hospital. E aí, a gente teve hoje o primeiro contato com essas professoras que vão dar essa prática e, assim, foi um balde de água fria, sabe? Elas perguntaram a expectativa e a gente realmente falou que a gente queria pôr a mão na massa, né? Óbvio que a gente não vai sair fazendo procedimento, né? A gente faz tudo que é acompanhado por enfermeiro ou então um médico, mas o colocar a mão na massa que a gente fala é participar, sabe? É assistir uma consulta, sei lá, fazer um cadastro, chamar um paciente, sabe? Gente, qualquer coisa para o medicina ele tá fazendo, aplicar vacina, essas coisas. Então, assim, a sala inteira, sabe? Foi unânime, que a gente vai em grupos, que a gente chama de sub aqui na minha faculdade. Então, tipo assim, é um grupo de mais ou menos 10, 13 alunos. E aí todo mundo falando que queria participar mais, que queria se sentir mais útil. E, assim, a expectativa foi completamente quebrada. Inclusive, eu acho que até a professora ficou tipo, vou ter que dar um balde de água fria nessas crianças. Porque elas falaram que a gente vai acompanhar todo o movimento do CAIS só por 2 semanas. E a gente tem essa aula, tá na grade, então assim, é todo um semestre indo pra lá. E a gente só vai acompanhar o CAIS, todo o movimento do CAIS em 2 semanas. E o resto a gente vai ter que escrever um trabalho científico, com introdução, enfim, quem tá na faculdade sabe o tanto que é burocrático e chato escrever trabalho. Eu não gosto de escrever trabalho científico. Não gosto mesmo. E assim, eu fiquei muito passada, gente, porque é a parte assim que a gente tem pra meio que se livrar de livro, sabe? De conteúdo, de ter que gravar coisa. É óbvio que para pôr na prática a gente precisa ter uma base, a gente sabe disso, que é todo um processo de degrauzinho que a gente vai subindo, né? Não tô aqui falando que eu quero, sei lá, acompanhar uma cirurgia. Se tiver oportunidade, eu quero, mas não vou entender muita coisa. Mas assim, eu fiquei, nossa, foi assim, eu tô muito puta com isso, porque, cara, era pra ser a nossa parte prática, vocês entendem? E aí a gente não vai ter. E detalhe, esse artigo que a gente vai escrever, esse trabalho, ele não pode ser publicado, porque para quem não é da área, não sei se é isso em todas as áreas, só da área de saúde, mas acho que todo mundo tem isso, né? Você escreve um trabalho, você quer submeter ele para apresentar ele num congresso, um negócio e tal, a gente não vai poder fazer isso com esse trabalho. Tipo assim, não vai contar ponto no meu currículo, sei lá pra residência, sabe? Vai ser inútil. Eu simplesmente vou perder as práticas e vou ter que escrever um trabalho que não vai ter finalidade nenhuma. Porque eu vou apresentar pro povo da minha turma e é isso, sabe? Assim,
Gente, achei péssimo, achei muito ruim, eu tava muito empolgada. Geralmente eu não fico empolgada com essas aulas práticas, eu sou um pouco sem graça, assim, nessa questão de medicina, porque tem gente que se empolga muito fácil com pouca coisa. E eu nunca fui assim, não sei se foi porque meu primeiro ano na faculdade foi muito difícil, mas eu não conseguia me empolgar. Então, tipo assim, ai, já tive aula de tipagem sanguínea, sabe? Pra você fazer o experimento lá, furar o dedo na hora, aplicar os trenzinhos lá pra ver, você é sangue A, sangue B, não sei o quê. Não fiquei animada com isso, primeiro que eu tenho medo de agulha. Mas, tipo assim, sabe? Você vê o povo de comentar de uma turma pra outra, no laboratório hoje vocês vão fazer tal coisa, uhul, e aí todo mundo fica animado. Eu não fico. Tipo assim, o dia que falou que a gente ia aplicar vacina, eu fiquei tipo, tá, e todo mundo tipo, a gente deu vacina. Eu não fico, gente. Esse ano que eu fiquei mais animada realmente, porque assim, mano, era um cais, entendeu? E é meio que na área que eu queria, porque eu queria fazer alguma coisa na área de trauma e tal, cirurgia, essa coisa pauleira, loucura, que você não sabe o que você vai pegar, sabe? E a gente vai acompanhar também lá na Santa Casa, aqui de Goiânia, que é um hospital, então assim, é tudo que você vê, tipo, do jornal, que tá o caos, que a fila tá grande, que não sei o quê, e aí você fala, meu Deus, agora eu vou vivenciar a medicina, né? Vou ser útil. Você chegar lá e a professora falar que você vai escrever um trabalho. Não estou ok com isso. Pretendo fazer coisas sobre, que no caso é reclamar, porque eu não sei nem se está certo. Porque no currículo a gente tem essas horas práticas. Para eu ter que me locomover da minha casa, atravessar a cidade inteira, para chegar lá e ficar trancada dentro de uma sala escrevendo trabalho, porque a gente não pode escrever de casa, tem que ser lá, eu tenho que ir pro cais para ficar enfiada dentro de uma sala escrevendo trabalho. Então, assim, não tô ok mesmo com isso. Não gostei, porque eu acho que a gente tinha muita coisa para aproveitar, sabe? Hoje mesmo a gente foi lá, tinha do tempo, né? A gente fez um tour pelo cais e tava muito cheio, gente, muito, muito, muito cheio. Até uma das funcionárias que trabalhava lá falou que era pra gente ficar por lá mesmo, pro lado da emergência lá e da urgência, porque elas estavam precisando de ajuda, sabe? Brincando, falando, não, toda ajuda é bem-vinda, não sei o que isso aqui hoje tá lotado. E aí, assim, nesse prazo que a gente deu o tour, eu vi uma pessoa ser um idosinho que teve infarto, aí ele, né, foi pra lá, e aí deram atendimento pra ele, e aí o SAMU foi lá buscar pra levar pra outro hospital, fazer o encaminhamento. Tinha uma paciente lá muito amarela, gente, eu juro pra vocês, assim, muito, 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 muito amarela. Essa é minha irmã. Enfim. Continuando aqui, porque eu fui interrompida pela cantoria da minha irmã. Hoje a gente fez o tour lá pelo cais, e aí só pelo tour a gente vê a quantidade de coisa que a gente pode aprender, sabe? Nesse tour aí, no prazinho, sei lá, foi uma meia hora, eu vi paciente sendo retirado lá da unidade pelo SAMU, paciente que deu entrada com um infarto, aí o SAMU foi lá porque tinha saído vaga, então ele tava sendo levado pro hospital. Eu vi uma paciente, tipo assim, ela tava muito amarela, gente, muito, 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 muito amarela mesmo, assim, a pele, o olho, muito amarelo. Vi um paciente com câncer, tava com câncer no pulmão, aí já tinha, tipo, ido para as vias respiratórias, tudo. Então, assim, é uma quantidade de coisa que chega e que daria pra gente aprender e ter contato e ver a conduta dos médicos que estão lá, sabe? E que a gente não vai poder usufruir, tipo, a gente tem um cais inteiro à nossa disposição, que é só a gente que tá lá. Não tem nenhuma outra faculdade com acesso ao cais que a gente tá. Então, assim, é aquela população inteira pra gente aprender, uma dinâmica inteira de um cais pra gente, sabe, se familiarizar, como é que funciona a questão de plantão, porque lá, né, 24 horas o serviço. Então, assim, é uma perca de tempo mesmo. Esse é o meu sentimento, assim, de você ter aquilo ali na palma da sua mão e você saber que você não vai usar. Então, eu tô muito chateada mesmo. É, assim, um balde de água fria, porque eu poderia muito bem filmar pra vocês o que der e falar, ai, gente, eu já tô aqui acompanhando consulta, eu já acompanhei. Mano, não vou acompanhar, entendeu? Então, assim, cada dia que passa eu acho que eu tô mais certa de ter feito esse canal mesmo. Eu prometo que eu vou tentar parar de ter vergonha e filmar mais pra vocês.
Mas, gente, é foda, sabe? É muito complicado. Mas eu espero que a gente consiga resolver essa situação, porque realmente, gente, eu fico muito chateada, assim, com essas coisas, porque é muita coisa que dá pra ser aproveitada, né? E a gente não aproveita. Mas, agora o plano é tomar um banho, porque eu já comi, tomar um banho e sentar e estudar, porque amanhã tem mais. E acho que eu vou filmar um pouquinho de ceninhas de estudos aqui pra vocês, ok? E até mais tarde. Bom, gente, nesse take aqui de estudos que eu fiz pra vocês, eu estava fazendo a minha pós-aula da minha aula de radiologia que eu tive na segunda-feira cedo, porque basicamente o meu cronograma de estudo é dividido em pós-aula, pré-aula e revisão. Então, a minha pré-aula, depois eu posso gravar um vídeo específico falando o que eu faço em cada momento diferente dos meus estudos, mas a pré-aula eu tento dar uma lida geralzona sobre o assunto que vai ser tratado na aula, para não ir sem saber de nada, sabe? Para ficar mais fácil. Então, ajuda muito, às vezes, pegar o resumo do capítulo do livro, que alguns livros têm, ou o resumo de veterano, ou até o material da aula mesmo, se o professor disponibilizar antes. E, na minha pós-aula, o que eu faço é pegar minhas anotações de sala e juntar com alguma leitura do livro, alguma coisa que o professor recomendou. Então, aqui no caso, o que eu estava fazendo era olhando as minhas anotações de sala e ouvindo o áudio de gravação que eu fiz na aula da minha professora. Já falei para vocês que eu uso o GoodNotes como aplicativo para fazer anotações de sala, e agora ele tem uma ferramenta que eu simplesmente achei perfeita, que é você conseguir gravar o áudio enquanto você escreve. Então, você consegue, né, gravar aquela aula e ao mesmo tempo fazer as anotações ali. Eu achei ótimo, porque quando eu faço a pós-aula, eu coloco o áudio de novo e vou revendo o que eu escrevi, vendo o que eu perdi, vou completando, e aí passo todas essas anotações com imagens, igual vocês estão vendo aí que eu tô procurando, e coloco no meu resumo final no Notion. Gente, já são 10 horas e eu acabei de filmar aqui uma sessãozinha de estudo. Eu consegui terminar mesmo só o estudo pós-aula completo da aula de radiologia que eu tive. Porque assim, minha cabeça já começou a falhar. Tô com sono e ficou faltando a pré-aula de todas as aulas que eu ainda tenho. Então ficou faltando pré-aula de fisiologia, de anatomia, histologia, patologia e de saúde da família. Era o que eu deveria ter feito semana passada, que era a última semana de férias, pra eu entrar nessa semana tranquila, mas eu não fiz. E eu preciso preparar pra tutoria, que eu tenho quinta-feira. Mas não dá, gente. Eu tentei aqui. É muita coisa. Principalmente na parte de neuro. É muita coisa, gente. Tipo assim, é uns capítulos enormes. E não é só um capítulo, são 2. Então, assim, complicado. E aí eu já tô cansada, então, tipo assim, não rolou ficar lendo. Então, o que eu fiz foi separar material de veterano, que tem Drive. Então, separei o material de fisiologia e de anatomia, que pra mim são as aulas mais importantes de amanhã. Amanhã eu tenho aula de todo mundo. Então, eu tenho aula de anato, físio, bioquímica, histologia, citologia, tudo de neuro. Então, assim, é uma semana, é um dia bem puxado, terça-feira, pra mim. E aí, que eu tenho que estudar tudo isso, a maioria no final de semana, pra facilitar minha vida, mas isso não aconteceu. Então, o que eu fiz foi pegar, né, esses resumos que já estão prontos nos drives antigos, porque são de veteranos, então eles já tiveram aula com aquele professor. Na teoria, já é pra ter um filtro ali naquele resumo, sabe, do que o professor falou, do que não. E aí, como eu não consegui ler o capítulo dos livros, então eu vou usar esses resumos de base para eu acompanhar as aulas. E aí, por exemplo, eu peguei mais esse de anato e físio, porque eu não sei a dinâmica do professor. A de fisiologia eu já sei que o professor ele não dá aula, então ele depende do movimento da turma para fazer perguntas e tudo mais. O de anato também não sei como é que vai ser.
mas parece que ele é ok, ele ainda dá um pouquinho de conteúdo durante as aulas. E aí, a de histologia, eu já tive aula com ela, eu não gosto do jeito que ela dá aula, não me adaptei, e eu sei que vai dar pra eu ler o capítulo dela na aula dela. Então, eu vou usar o tempo de aula dela para fazer a leitura do capítulo e minhas anotações e tentar já acabar com isso na aula dela, entendeu? Ou fazer o máximo que eu puder. A de bioquímica, eu não sei como é que faz, como é que é, mas espero dar certo também. Não, acabou que eu nem peguei, eu já vou aproveitar, como eu não sei, vou pegar resumo também de veterano, já vou deixar aqui. Mas a de histologia eu sei que dá super pra fazer isso na aula dela. Inclusive, é bem tranquila a parte de... Tranquila assim, né? De histologia de neuro, nesse comecinho. Então, eu acho que vai dar pra levar de boa, porque eu já conheço, tô mais confiante com a dinâmica da aula dessa professora. Então, o que eu vou fazer agora é ir dormir. E aí, amanhã cedo eu acordo, tenho que organizar melhor minha mochila. Eu ainda não sei se eu vou levar meu computador, porque eu acho que vai ficar melhor, porque pra não ter que dividir tela no iPad e tal. Acho que eu vou acabar levando. E é isso, amanhã às 6 horas estamos de pé. E uma coisa que eu não faço, gente, vocês nunca vão me ver perdendo horas de sono. A hora que eu fiquei com sono, que eu já não tô focando, eu vou dormir. Ó, se eu tenho 1 milhão de coisas pra estudar, eu não tô nem aí. Eu sempre vou priorizar meu sono. Porque senão amanhã vai ser perdido, entendeu? Tipo, agora eu já sei que eu não tô focando, que eu não tô absorvendo mais nada. Então, eu ficar aqui tentando só vai me frustrar e eu vou perder a hora de sono. Então, eu tô indo deitar agora. Vou fazer minha rotininha de skincare da noite, escovar o dente, desligar a luz aqui, ler um pouquinho, apesar de que eu acho que hoje eu nem vou dar conta de ler muito, colocar os trem tudo pra carregar. E é isso. Amanhã eu tento filmar mais pra vocês. Eu prometo, gente. Eu prometo que eu vou tentar. Mas é isso. Até amanhã. Bom dia, meu povo. Estamos aqui em mais uma terça-feira. Já fiz meus exercícios hoje. Fiz um cardiozinho, porque hoje eu fico até umas 9 na faculdade. Na verdade, eu acho que eu acabei de lembrar que teve uma aula minha de tarde que vai ser online. Então eu acho que vai dar pra eu ir pra academia. Mas tudo bem. É sobre isso. Agora eu vou arrumar meu café, porque já são 7 horas e eu preciso arrumar, porque minha primeira aula hoje na faculdade é às 9. Tem que arrumar a mochila e a roupinha que eu vou ir hoje. E é isso, bora comigo. Gente, já estou pronta. Lookinho do dia, já arrumei minha mochila. Tudo certo. E aí agora minha mãe vai me levar, porque não vai dar pra eu ir no carro. E é isso, chegando lá eu tento mostrar pra vocês algumas coisinhas. Vejo se eu consigo filmar alguns pedacinhos das aulas. Ai, gente, mas eu sou tímida. Mas vai dar certo. É isso, bora. Bom dia, gente! Essa é a Mariana, linda, perfeita. Maravilhosa. Vai chamar grupo. Aula, nem sei de que aula agora. É sobre. É isso? Hoje, na medula espinhal, vocês vão ter aula do professor no verbal, ele vai dar uma... É sobre, gente. A aula não ia ser muito assim didática. Eu fui olhar as provas se lascou. pra ver o que a gente não espera, tá em inglês. É sobre o professor que dá aula de fisiologia de neuro da prova em inglês. Eu já não entendo o negócio em português. Foram 50 minutos de aula que ele deu e eu não entendi nada. E é isso, vamos ali trancar o curso, porque realmente não dá pra mim. Gente, estamos na aula. Oi, galera. Nossa. Comendo uma banana aqui. Deu super errado, não tem sala pra gente aqui. E é isso. Oi, gente, bom dia. Hoje é quarta-feira, vamos para mais um dia de aula na faculdade. Vou calçar o meu tênis. Acabou que eu acho que eu nem filmei aqui no final pra vocês, mas eu fiquei lá praticamente o dia inteiro na faculdade. Deu tempo de eu voltar e almoçar aqui, mas eu acho que isso não vai acontecer muito,
porque a gente fez tutoria online, então deu pra eu voltar a almoçar e ir pra academia. E daí eu voltei lá pra faculdade pra ter essa tutoria e uma aula que eu tinha das 7 até 8h30. Voltei cansadíssima, cheguei muito cansada ontem, não estudei, só tomei um banho, deitei e dormi, porque assim, pauleira, gente, já estou sentindo assim um pouquinho do cansaço, mas aí hoje não consegui acordar às 6 da manhã, que eu tô acordando mais ou menos esse horário. Minha aula foi cancelada e agora eu acabei de descobrir que foi por engano, que a professora confundiu as turmas, era pra eu ter tido a minha aula agora às 7h15, mas ela me mandou mensagem cancelando, então eu falei, uai, beleza, né, não tem. Aí agora ela mandou, gente, cadê vocês? E eu, ai, como assim, mulher, você cancelou a aula? Mas agora eu tô indo, porque às 9 eu tenho aula de anatomia prática. Daí hoje não podemos ir de brinco, pulseira, anel, nada. Tem que ir de calça, blusa fechada, jaleco, tênis. Então já estou no outfit básico de aula de laboratório. Depois dessa aula eu vou ter só uma apresentação, porque na minha faculdade a gente tem uma prova semanal que chama AI. Então toda semana a gente tem acho que são 20 questões mais ou menos, com os conteúdos daquela semana. Cada professor elabora uma questão e aí a gente tem que fazer e no final, tipo, faz uma média com as notas e aí é lançado no boletim. Então, é contado como uma matéria. E aí, hoje, os professores que são responsáveis pela matéria vão apresentar quais são as datas, né? Porque às vezes tem feriado e tal, como é que vai funcionar. E depois, 1h30, eu tenho uma aula de, acho que é patologia. Depois tem uma janela e aí, 5 horas, eu tenho uma aula de saúde da família. E é isso. Ontem eu consegui filmar um pouquinho mais pra vocês. Vamos ver se hoje eu consigo também. Mas, gente, tá a correria. Tem várias aulas, né, que eu já falei aqui que foi cancelada. Geralmente não é assim, então eu realmente não sei o que vai ser quando tiver tudo normal. Não consegui estudar muito essa semana também. E tá tudo bem, entendeu? Tem um carnaval, a gente põe a matéria em dia no carnaval. Mas ontem foi meu primeiro contato com as matérias de neuro, né? E deu um leve desespero. Porque, assim, é muita coisa, gente. Muita coisa. Eu já vi que não vai dar realmente pra ir pras aulas sem ter lido pelo menos o básico, assim, ó, de fisiologia, pelo menos. Porque o professor não dá aula expositiva. Ele simplesmente fica lá e fala, então, quais são as perguntas do que vocês não entenderam? E aí a aula dele é baseada no que a gente não entendeu. E se você não estuda, não tem como você saber o que você não entendeu, não é mesmo? Então, assim, pelo menos fisiologia eu já entendi que vai dar pra... Vou ter que estudar um pouco antes, porque senão não vai render. E é sempre tentar adiantar essas matérias, porque realmente, cara, o neuro tem muita coisa, gente. Tipo, foi só a primeira semana, assim, né? A primeira aula. E, meu Deus, desespero. A segunda vontade de trancar o curso veio, gente. Foi nesse negócio de neuro, mas vai dar tudo certo. A gente estudando e planejando, fé que vai. E é isso, vou arrumar minha mochila agora, que eu tenho que pegar jaleco, organizar meus aparelhos eletrônicos, que agora eu estou levando tanto o iPad quanto o computador para a faculdade. Antes eu levava só o iPad, mas agora tem iPad, os livros estão no iPad, aí eu prefiro, às vezes, sabe que eu tô acompanhando a aula no livro, e aí às vezes eu quero digitar alguma coisa, enfim, estou levando os dois. Eu acho que é isso. Gente, uma dica pra quem faz curso na área da saúde e precisa usar jaleco. Eu sempre carrego meu jaleco no saquinho da Shein, porque assim, a gente vai pra laboratório, essas coisas, igual agora tem aula de anatomia, então a gente acaba que mexe com cadáver e tal. Eu sempre coloco no jaleco, o jaleco na sacolinha da Shein, ele estando limpo ou sujo, e aí eu deixo ele sempre lá dentro pra não entrar em contato com os meus outros materiais, a bolsa mesmo, né, que eu carrego, e é sempre num bolso separado, assim, ele sempre fica separado de tudo. Então, fica a dica pra vocês. Bom dia, gente. Fala oi pro meu vlog que eu vou postar no YouTube. A gente vai ter aula de anatomia. O Reinaldo a nossa sub. É isso. Acabei de ser um vlog, vai estar desmonetizado agora, porque eu xinguei. Esse dia precisa ser reservado para nós sair 11.
ocorrerão nas datas destacadas no cronograma. Super interessadas na apresentação do plano de ensino. Plano presencial, 90 minutos. Bom, gente, aqui eu já tava no meu momento pós-almoço. E como vocês viram, eu tive 2 aulas. Uma foi a aula de anatomia prática e a outra foi a apresentação do plano de ensino, que a gente não prestou muita atenção. Então aí depois do almoço eu fui pra, tipo, a biblioteca que tem lá na minha faculdade. E a gente ficou estudando até dar o horário da minha última aula, que era às 5 horas, de saúde da família. Que eu também nem filmei. Acho que eu não filmei nem eu vindo embora. Gente, eu já nem sei mais que dia que a gente tá aqui nesse vlog. Mas continue aí comigo que ainda tem muito mais pra eu mostrar, viu? Não me abandonem, por favor. Oi, gente, muito bom dia. Estamos aqui numa quinta-feira que eu acordei às 5h30 da manhã pra conseguir me arrumar, porque hoje eu tinha um estágio, né? A gente vai no hospital aqui na Santa Casa. Aí cheguei lá, eu tinha que estar lá às 7h, cheguei lá, fiquei muito perdida no lugar, atrasada. E aí eu fiquei lá só 1 hora, sendo que eu tinha que ficar lá até às 10h, porque meu professor tava numa banca de TCC e ele esqueceu que a banca do TCC era hoje. E aí ele teve que sair correndo no meio da aula e ir pra banca. E aí minha aula foi cancelada, então tivemos mais uma aula cancelada, mais uma aula que eu terei que remarcar. E aí aproveitei que tive que voltar pra minha casa. Já estou com roupa de academia, vou ir malhar, porque hoje eu tenho aula na faculdade das 2h30 até 5h30. E é isso, gente. Loucura. E é isso que você vai fazer na faculdade de medicina. Bagunça, caos atrás de caos. Você nunca sabe como vai ser seu dia. Mas uma coisa você sabe, ele nunca vai ser tranquilo. Eu fiz algumas filmagens lá dentro do hospital, vou postar aqui pra vocês. Na hora que eu tava vindo embora, né, porque eu já estava mais tranquila. E é isso, gente. Vou ir malhar, voltar, arrumar pra almoçar e ir pra faculdade estudar. Depois... Tô gravando contra o sol porque eu tô com preguiça. Cara de depressão depois da tutoria que a gente não sabe nada. E é isso, gente. A gente não sabe nada. Futuros médicos. Os futuros médicos que não sabem de nada. Renatão sabe. Sabe, bosta, o professor apertou ele lá e falou, foi nada. Ninguém sabe nada. Essa é a conclusão. E o Reinaldo assado? Os meninos da SUB. Eu vou postar você no meu canal. No posterior tem prêmio. O que você achou da tutoria de hoje? Tá bom? Olha lá, ó. Aquela é a cara da depressão. Esse horário ligando pra cá ou pra lá? Posterior também. Eu vou postar tudo isso. Vai gerar entretenimento. A cara de depressão no menino. Vai nem cumprimentar, gente. Vai, né? Porque você vai dar cara. O Lucas e seu estilo redneck. Indo pra última aula do dia, grupo Histologia Prática. E é sobre nada animado. É isso, grupo. Na aula de hoje, vamos fingir que a gente está enxergando o que o professor está dizendo que a gente tem que enxergar. Essa é a minha dica para histologia. Indo pra casa, gente. Acabou. Finalmente eu posso cestar. Ou não, porque assim não tenho ânimo nenhum para tal fato. Depois volto pra falar mais, porque o sinal abriu. Eu estou dirigindo. Bebendo um café, gente, pra ver se eu consigo superar. Passar por essa primeira semana de volta às aulas, que foi assim, caótica. Muito estressante, mas que faz parte do processo. Agora eu entendo isso, mas não deixa de ser cansativo. E assim, primeira semana no módulo 3. Caraca, gente. Eu não tenho palavras pra descrever o quanto é difícil o neuro. Assim, eu acho que eu fui chamada de burra em 500 línguas diferentes em um dia, em 1 segundo, assim. É muita coisa, é muita informação, muito fácil de surtar. Eu não quero surtar, mas eu acho que vou. Assim, não é muito uma escolha sua, sabe? Você faz uma faculdade de medicina, a algum momento você vai estar surtando. Então, eu tô indo com mais calma essa primeira semana, principalmente porque a gente tem feriado de carnaval.
Então eu preocupei mais em tentar entender os horários, meu corpo acostumar aos horários e tal. Isso deu um pouco, mas com certeza, definitivamente não foi nem a ponta do iceberg, assim, sabe? Nem o mínimo necessário pra eu compreender alguma coisa. Não foi. E aí, isso quer dizer que eu vou ter que me organizar e me planejar para fazer tudo isso no carnaval. Inclusive, estudar as matérias de semana que vem, porque semana que vem já é outro conteúdo. Então, assim, vou ter que ser tudo muito bem planejado. Pra quem tinha curiosidade, pra tentar entender como que é uma faculdade de medicina, tá aí, me acompanhe. Quero fazer mais vlogs, sabe? Pra mostrar pra vocês como é a nossa rotina. Quero tentar filmar mais coisas, trazer mais coisas. É muito complicado filmar, assim, porque sempre tá mexendo com a imagem de alguém, né? Então, por exemplo, nas minhas aulas de anatomia, a gente não pode filmar porque tem as peças dos cadáveres e a gente não pode postar foto. Não pode aparecer, né? Porque tem todo um código de respeito com aquele corpo que tá ali. Tem a imagem dos outros, né? Que é paciente, então eu não posso ficar filmando dentro do hospital. Mas existem, gente. Existem essas aulas, existem essas idas aos hospitais. Essa semana foi caótica, porque teve vários professores que cancelaram a aula. Então foi uma semana atípica, uma semana de volta às aulas, uma semana de entrar numa rotina louca. Mas que eu sobrevivi. Hoje é sexta. Queria estar bebendo um negócio mais forte do que um café. Mas é o que temos pra hoje. Mas é isso, gente. Se inscreva neste canal. Conte aí pros seus amigos que têm curiosidade de acompanhar a vida de um estudante de medicina. Compartilha. Deixe seu like. E venha viver no caos, que é a minha rotina, que é a rotina dos meus amigos e de todos os mediciners. Que são honestos com a realidade, gente, porque, sinceramente, se você vê um vídeo de uma pessoa indo pro hospital todo santo dia, indo pra faculdade, e caderno bonito, e anotação bonita, e isso aí pra mim é a maior mentira de todas, porque não tem como. Não tem como tamanha plenitude na faculdade de medicina. Tá bom, gente? Um beijo pra vocês, obrigada por terem acompanhado o vídeo, e até o próximo. Tchau!